Boa noite, amigos do Canelada, hein? O Corinthians do meu amigo Marcos André tá reerguido, hein? É um divisor de águas, uma vitória merecida contra o seu maior rival. E hoje foi o que eu estava falando desde o começo. Um Corinthians que tem uma vitória dupla em Itaquera. Tripla, na verdade. Primeiro, se distancia da zona do rebaixamento. O mais importante. Segundo, acaba com um tabu de 8 jogos sem vencer o seu maior rival, o Palmeiras. E terceiro, hein, galera? Tira muito aí, diminui muito as chances do Palmeiras ser campeão brasileiro. O Corinthians hoje, além de ganhar, além de se distanciar da zona do rebaixamento, ele tem tudo para tirar o título do seu maior rival se o Botafogo fizer a parte dele. O Botafogo vai enfrentar o Vasco na sua casa, no estádio Nilton Santos, no Tapetinho, como chama a torcida, e tem tudo para abrir 6 pontos de vantagem. E aí, meu amigo? Abrir 6 pontos nessa altura do campeonato dá uma baita vantagem para o Botafogo. Uma boa noite para aquele que eu gosto de ver aliviado, para aquele que eu gosto de ver respirando pelo seu clube. Claro, hoje todos nós aqui de luto pelo seu Antônio Augusto de Carvalho, seu Tuta, mas como ele mesmo dizia, né? Ninguém faz sucesso sozinho. Então, se tem alguém que me ajuda a fazer sucesso, é Marcos André. Com o seu carisma, com o seu sangue corintiano. E hoje, Marcos André, agradeça a Hugo Neneca, hein? Que partida do Hugo Souza. Que partidaça, uma defesaça no primeiro tempo com os pés, como sempre, jogada do Estevão. Depois, outra defesaça na cabeçada no segundo tempo. Pelo menos 3 grandes defesas de Hugo Souza. E Yuri Alberto jogando, fazendo gol de novo. O Garro, um dos principais jogadores do time, que merecia, né, Vamp? Porque foi uma baita injustiça com o Garro ele ter perdido o gol ali, que ficou memorizado como o gol da eliminação contra o Racing. E que vitória, hein, Vamp? É um divisor de águas, ganhar do maior rival, quebrar um tabu e ainda diminuir as chances do Palmeiras ser campeão brasileiro, Vamp. Boa noite, Tico. Boa noite, Fábio Biperno, Bruno Prado. Boa noite a todos, né? Deixar aqui meus pêsames, né? Que Deus o tenha e conforte aí a família Carvalho, né? Seu Tuto tá aí proporcionando muita coisa de boa aí durante a sua vida, dentro do jornalismo, dentro da televisão e tudo, gerando emprego, ajudando as pessoas, né? Então fica aqui meus pêsames para a família. Em relação ao jogo, né? Foi certo mesmo. O Hugo Neneca pegou tudo. O jogo tá 0-0. Começa o jogo, o Corinthians no sono, com 1 minuto de jogo, o Franco Lopes chutou uma bola, o Hugo Neneca faz uma defesa, depois uma jogada do Estevão, o Felipe Anderson quase na pequena área, cabeceia, o Hugo Neneca faz uma defesa incrível, né? Se você apontar aí, vitória importante diante de um rival que não vencia há 8 jogos, né? Muito difícil, dá um pulo na tabela, que é o mais importante, né? Mas foi um 2-0 que o Hugo Neneca, vou falar assim, o coletivo, muito legal, que foi 2-0. Agora, no individual, aí tem que rasgar elogios pro Hugo Neneca, pro Yuri Alberto, pro Garro, jogaram muito. O Félix Torres estava louco para entregar a paçoca, né? E o Palmeiras ali teve suas oportunidades, não fez. Eu acho que o Everton falhou no segundo gol do Yuri Alberto, no contra-ataque, né? O Caio Paulista falha no primeiro gol, vai tentar tirar a bola, bota a bola na mão, no pé do Mateuzinho, que fez uma partida razoável também, melhorou. Quer dizer, foi um Corinthians dentro de Itaquera, precisando da vitória, conseguiu, né, dar um pulo aí na tabela, a rodada foi favorável,
apesar de que ainda tem o Criciúma para jogar, mas o Corinthians fez seu dever de casa, né? Abriu agora 4 pontos de concorrentes que, a outro dia, estava com menos jogos do que o Corinthians e mais pontos. O Corinthians conseguiu reverter isso. Olha como é o campeonato, 2 vitórias seguidas, faz com que o Corinthians suba bastante na tabela. E aí, o Corinthians tem agora o meu Vitória também fora de casa no sábado à tarde. Depois joga 2 jogos em Itaquera contra Bahia e Cruzeiro para fazer aí, para poder se afastar de vez mesmo de tudo, né? Mas foi um bom jogo, um jogo com várias emoções do 2-0. Esse jogo poderia ter sido um 4-3, tranquilo, um 5-4, com as oportunidades de gol que teve, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogão, como eu hoje tinha falado. Eu falei que tinha tudo para ser um jogão, Bruninho, porque os dois precisavam vencer. Os dois precisavam criar. E como é bom ver o ressurgimento de um goleiro jovem como o Hugo Souza. O Hugo Souza começou sendo uma baita promessa no Flamengo. Depois ele entrou numa fase surreal que ele não conseguia sair, ficou psicologicamente abalado e foi emprestado para um time pequeno de Portugal. Foi rebaixado, né? Foi rebaixado em Portugal e o próprio Hugo disse que ele ficou em dúvidas sobre o futuro dele. E aí agora o Hugo assume uma vaga complicadíssima, porque o Carlos Miguel, primeiro o Cássio, aí sai o Cássio. Aí entra o Carlos Miguel, um goleiraço do Corinthians, que foi vendido rapidamente e gerou revolta na torcida. E aí o Hugo Souza chega nessa pressão, assume a responsabilidade e vem agarrando muito. É uma baita redenção, merece o Hugo Souza pelo espírito que ele chegou nesse Corinthians, né? Até depois de tantas polêmicas, o Hugo Souza dando essa volta por cima. E aí, ô Bruno Prado, eu sei que pode virar meme, mas eu vou dizer, depois desse jogo o Corinthians não cai mais. Não cai mais. Ganhou do seu maior rival, quebrou um tabu, agora abre aí 4 pontos de vantagem de quem tá brigando contra ele ali no rebaixamento. E digo mais, empolga de um jeito que o Corinthians passa a ser até favorito contra o Vitória. Agora o Corinthians só tem o Brasileirão. Agora o Corinthians tem foco total no Brasileirão, que é o que o Vampeta falava há muito tempo. Precisa focar no Campeonato Brasileiro. Tem que focar em não cair. O resto é lucro. E eu acho sim, Bruno Prado, que esse jogo pode ser um divisor de águas para o Corinthians, mandando aqui um abraço para o Vitor Paulin, corintiano roxo, que está assistindo a gente, o Luquinhas e o Bruno também, da equipe dele, todo mundo acompanhando a gente aqui no Canelada, Bruno. Hugo Souza, herói para mim. Para mim foi o cara do jogo. Foi graças a ele que o Corinthians venceu essa partida, na minha opinião. E outra coisa, Bruno, um Corinthians que joga, cara. A gente vem falando isso há muito tempo. Ramon Dias é criticado porque muda mal, porque toma algumas decisões erradas, mas com ele, o Corinthians joga. E o Corinthians apresenta algumas boas atuações, né, Bruno? Bom, boa noite, Pilhado, boa noite a todos. Um abraço a toda a família do Seu Tuta, né? Um dia realmente triste, um dos maiores nomes da história da comunicação brasileira. Então, deixo sentimentos e um abraço para toda a família. Bom, e sobre o jogo hoje, né, Corinthians e Palmeiras e o geral, né, dessas equipes, o Hugo realmente um grande nome da partida. O Hugo, Palmeiras começa o jogo muito bem, numa pressão forte para cima do Corinthians, o Estevão muito bem ali pelo lado direito para cima do Félix Torres, se posicionando ali entre o Hugo e Félix Torres, conseguiu levar vantagem nos duelos e o Palmeiras teve umas 3 grandes chances que o Hugo evitou, né? Logo de cara uma do Felipe Anderson. O Hugo foi um grande nome, tem sido um destaque do Corinthians nesse campeonato. Realmente é muito difícil você conseguir 3 goleiros, né? Você perde 2 goleiros, consegue ainda um terceiro goleiro que corresponde. Então o Hugo foi fundamental a chegada dele ao time do Corinthians no meio do ano para que o Corinthians conseguisse se reerguer no campeonato. Depois, quando o Palmeiras não conseguia mais pressionar tanto, o Corinthians começa a levar perigo nos contra-ataques. Teve um que o Yuri Alberto sai na cara do gol, que depois o Bandeirinha até dá impedimento, né? Mas ele tenta encobrir o Everton, acaba errando. Então o Corinthians estava chegando
e acaba em falha individual do time do Palmeiras, a falha do Caio Paulista, chegando ao seu gol com o Garro que, na média, é o grande jogador do Corinthians na temporada de 2024, porque o Yuri Alberto, ele começa mal e melhora. O Hugo mesmo chegou no meio do ano. O Garro é um cara que está desde o início da temporada, chegou no Campeonato Paulista, estreou no Campeonato Paulista, aquele gol de falta contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, e é um cara que mantém uma regularidade. Claro que ele tem momentos de baixa, é impossível você jogar bem todos os jogos do ano. Ele até vinha um pouquinho abaixo do que ele estava apresentando, mas é um cara fundamental para esse Corinthians num ano tão difícil para o Corinthians. E também acredito que o time não vai cair, não, depois desse resultado. O jogo com o Vitória é um jogo duro, que além da vitória contra o Palmeiras, né, vencer um clássico, pode complicar muito o Palmeiras se o Botafogo fizer a sua parte amanhã. O Palmeiras fica bem distante do título, o jogo amanhã contra o Vasco do Botafogo. As tendências, elas indicam algumas coisas na reta final. O Corinthians, ele está com uma tendência de alta. Ele melhora, ele está melhor do que estava há algum tempo. Ele está subindo. O Vitória mesmo é um time que está subindo. O Vitória começou a ganhar em casa quase todas e na última rodada ganhou fora do Atlético Paranaense, um duelo direto. Então acho que o Corinthians e o Vitória subindo. O Criciúma também é um time que tem uma tendência de alta. E na tendência de baixa ali, nos times que estão brigando, tem Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude. São times que caíram de produção. O Atlético chegou a ficar 11 jogos sem ganhar, ganhou uma do Cruzeiro e voltou a perder num confronto direto com o Vitória. Juventude ganhava tudo em casa, começou a perder em casa. Ok que pegou Palmeiras, pegou Fortaleza, jogos difíceis, mas começou a perder em casa. E o Bragantino não ganha também há bastante tempo. Ele até consegue um empatezinho ou outro, mas não ganha. Então esses três times, a tendência hoje, se pegar as últimas rodadas, é que esses três acabem lutando nessas últimas duas vagas. Um deles se salve e os outros dois acabem rebaixados junto com Cuiabá e Atlético Goianiense. Então uma vitória importante do Corinthians. No primeiro tempo tomou pressão, resistiu, conseguiu fazer o gol. E quando faz o segundo, no início do segundo tempo, para mim também uma falha do Everton, aí mata o jogo. O Palmeiras no segundo tempo não conseguiu muita coisa, foi mais no abafa, naquela pressão mais desesperada. Mas acho que a chave do jogo foi resistir os primeiros minutos, que tomou uma pressão muito forte, muito mérito do seu goleiro, e aproveitar as oportunidades. Então, uma grande vitória do time do Corinthians, sim. E o Palmeiras vai ter que torcer pro Vasco amanhã para continuar vivo. Meu amigo. Chegou a hora dele, né? Chegou a hora de quem enche a boquinha para falar que o Corinthians é café com leite. Chegou a hora dele, que fala tanto que o Palmeiras não pode perder para o Corinthians, que o Corinthians é um café com leite. Aí hoje, quando eu falei se ele ia ter coragem de chamar o Corinthians de café com leite, ele disse: você quer o quê? Que eu diga que o Corinthians é um Real Madrid? Então agora eu peço para você engolir o teu café com leite. Eu não escutei sobe som seu hoje. Não escutei xiii, não escutei ii, não escutei nada. Porque você engoliu esse café com leite quente, queimou a sua língua e o Corinthians vence o Palmeiras e tá distante da zona do rebaixamento e pode cravar o Botafogo campeão brasileiro se ele vencer o Vasco e abrir essa distância. Ou seja, Fábio Piperno, chegou a hora de você dar explicações do que houve contra o café com leite Corinthians. Boa noite, pilhados, colegas, um abraço à nossa audiência. Primeiro, se você não ouviu nada, você não está aqui do meu lado, né? Esse é o... ainda tem isso, né? Segundo, que de fato o Corinthians continua sendo um time bastante limitado, o café com leite. Agora, às vezes ele consegue vencer um jogo ou outro. Aliás, antes de falar desse jogo, também gostaria aqui de prestar minha solidariedade à família Carvalho e, enfim, manifestar a minha admiração por tudo que o seu Tuta construiu. Sobre o jogo, primeiro, dá sim os parabéns ao Corinthians, que ganhou com méritos. O Corinthians claramente adotou uma proposta de jogar fechado e sair em contra-ataque, como um time inferior faz quando joga contra um time melhor. E funcionou. Funcionou porque o Corinthians teve eficiência na frente quando as oportunidades surgiram. O Bruno já falou do Garro, que é um jogador, na média, sem dúvida nenhuma, o melhor do Corinthians, que ganhou qualidade com o Memphis,
e com o goleiro, sobretudo, porque a presença do Memphis fez com que o Yuri Alberto tivesse mais alguém para dividir responsabilidade. Assim, ele está claramente mais confiante. E o problema dele era, obviamente, de confiança. Eu sempre disse aqui que achava o maior testemunha disso é o Vampeta, porque acho que a pessoa do mundo com quem eu mais falei sobre Yuri Alberto foi exatamente o Vampeta, um jogador que eu gosto muito. Agora, o Palmeiras, especialmente nesses 4 últimos jogos, o Palmeiras vem sempre repetindo muitas falhas individuais, sobretudo na sua defesa. Hoje o Everton falhou, o Caio Paulista falhou, no jogo anterior o Mike falhou. Então tem sido assim nesses 4 últimos jogos. O Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas e vem de 4 jogos ruins, mesmo quando bateu o pobre Juventude lá por 5-3. E aí, nesse processo de transição de time, o Palmeiras está mudando muitas peças. O Abel não vive o seu momento mais inspirado também, até porque, quando tem alguma dificuldade, ele recorre à velha guarda. E aí a tendência é sempre piorar. A velha guarda continua fazendo com que o nível do time caia. E outra coisa, alguns reforços que vieram não estão bem. O Felipe Anderson, por exemplo, ele só conseguiu atuar bem na ausência do Estevão, porque aí ele jogou pelo outro lado, do lado direito, e nesse setor ele rendeu bem algumas vezes. Quando ele volta para o lado esquerdo, ele simplesmente não consegue jogar. Ele é apático, ele perde tudo. Então, se é para ter o Felipe Anderson jogando isso, ou o Dudu, que não consegue mais jogar, então, honestamente, eu, se fosse técnico do Palmeiras, ainda apostaria no Rony. Para ver se tem um cara lá, fogoso, brigador e tal, de vez em quando acerta uma. Porque ou com o Felipe, seja com o Felipe Anderson ou com o Dudu, o Palmeiras vai sempre ter essa lacuna pelo lado esquerdo.